Então, só para contextualizar onde nós estamos no momento, nós vimos nas últimas semanas aqui uma narrativa de eventos que antecedem a crucificação. Então, nós estamos na noite derradeira da qual Cristo será traído e logo na sequência nós vamos iniciar os eventos do julgamento e da crucificação propriamente dita de Cristo. Então, na última pregação, nós terminamos aqui a exposição de um dos textos mais significativos da história da igreja, que é o texto que narra a última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Nós vimos nesse texto Jesus, junto aos seus discípulos, celebrando a Páscoa judaica em uma grande refeição, onde Cristo ali utiliza do pão e do vinho para ensinar de maneira profunda detalhes acerca da sua maior missão. Ele ensina aos discípulos que o seu corpo será partido e dado, será entregue em favor de muitos, o seu sangue será derramado, a sua morte violenta será o sangue da nova aliança para a remissão de pecados, para o perdão dos pecados do seu povo. Então, este ato simbólico que Jesus ali representa ao partir o pão, ao dar o pão para que os discípulos comam dele, ao pegar o cálice e compartilhar para que todos bebam do fruto da videira, isso se tornaria uma ordenança para a igreja cristã, que deve fazer isso de maneira regular até que ele volte. E aí, neste dia do seu retorno, Jesus promete que ele mesmo estará presente e beberá, só que agora um vinho novo, junto aos discípulos no seu reino consumado. Então, hoje nós veremos a narrativa de um momento onde Cristo traz uma amarga notícia aos seus discípulos. Só que muito mais do que simplesmente comunicar algo triste que vai acontecer com eles, Jesus quer aqui providenciar mais uma lição poderosa aos seus apóstolos. Então, hoje o texto é Mateus 26, versos 31 a 35. Acompanhe comigo a leitura. Diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pedir a direção do Senhor para essa exposição? Amado Pai, bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos aqui de ter a revelação completa de Deus em nossas mãos, na nossa própria língua, do qual nós podemos ler aqui juntos e aprender sobre este evento tão importante na vida dos apóstolos. E o momento onde Cristo aqui confronta eles sobre a atitude que eles terão no momento em que Cristo for entregue aos seus acusadores. Mas nós sabemos que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. E aqui o Senhor está providenciando uma lição para eles. E é uma lição que serve para nós também hoje. Então nos ajuda, Pai, a compreender isso, Senhor, que a gente possa entender de maneira correta o texto bíblico e que o Senhor nos ajude a também vivenciar, Senhor, na prática, as lições que nós aprendemos da Tua Santa Palavra. Nós oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, primeiramente, queridos, eu vou fazer aqui a explicação do texto todo. Eu vou explicar versículo a versículo, e aí depois de dar as devidas explicações, eu vou retirar aqui 3 lições que esse texto nos ensina. Algo que Jesus está aqui expondo aos apóstolos, mas que serve para qualquer discípulo em qualquer tempo. São lições que lidam com a fragilidade do ser humano. Então, acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, começando ali no verso 31, na primeira parte, onde nós vemos ali: então Jesus disse aos discípulos. Esse então aqui, queridos, ele não tem o objetivo de ser cronológico. Tá? Ele não está dizendo que depois que Cristo fez a ceia, eles partiram ao Monte das Oliveiras e então Jesus diz isso. Nós temos que lembrar que o propósito de Mateus não é ser cronológico.
nas suas narrativas dos eventos. Ele não coloca os eventos em ordem daquilo que aconteceram de fato, mas ele tem um objetivo, ele quer passar uma mensagem e organiza os relatos de acordo com a mensagem que ele quer trazer. E aí, quando nós vamos para os outros evangelhos e nós vemos o mesmo relato, você vai observar que eles estão em posições diferentes cronologicamente. Então, sabendo que o propósito de Mateus não é ser restritamente cronológico, a sua preocupação é com a mensagem, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes acerca de cada um dos 4 evangelhos, mas o mais provável é que o evangelho de João seja o mais preciso em termos da cronologia. As palavras aqui que Jesus acabou de dizer, que nós lemos, elas provavelmente foram ditas durante a ceia. Durante aquele momento que eles estavam reunidos, lá celebrando a Páscoa judaica. Foi antes deles saírem para o Monte das Oliveiras. Então, tendo isso em mente, vamos ver o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Ele diz ali no verso 31 ainda: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus aqui está informando que naquela mesma noite, na noite que eles estão ali tendo um momento de íntima comunhão, por meio da ceia, onde eles comeram no pão, beberam do cálice, logo depois desse momento precioso que eles tiveram juntos, Jesus diz, olha, daqui a pouco, nesta mesma noite que nós estamos aqui reunidos, celebrando, vocês todos tropeçarão, vocês todos se desviarão do caminho do Messias por causa do próprio Messias. Por causa de Jesus, esses discípulos cairão, abandonarão a Cristo. E neste tropeço dos 11 apóstolos, que nós sabemos, por conta da história, nós já conhecemos no Novo Testamento, foi um tropeço momentâneo, esses serão os apóstolos que construirão a igreja de Cristo neste mundo. Cristo vê no tropeço deles, momentâneo, o cumprimento de uma profecia. Jesus diz, porque está escrito que isso aconteceria. Ou seja, nem mesmo a infidelidade dos apóstolos está fora do controle soberano de Deus. Nem mesmo isso foge do controle do Senhor. Isto vai acontecer, Cristo está dizendo a eles, isso vai acontecer porque Deus decretou, está escrito. Deus revelou de antemão que isso aconteceria. E aí ele cita a profecia, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus aqui faz uma citação do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7. Algo que, na minha opinião, é uma das citações do Antigo Testamento mais complexas de se compreender que foram citadas nos Evangelhos. É a mais difícil de entender plenamente o uso que Jesus aqui está fazendo da profecia. Para a gente entender ela de maneira plena, né, se eu fosse fazer isso aqui para vocês no culto, eu teria que expor detalhadamente 3 capítulos do profeta Zacarias. Eu teria que expor o capítulo 11, 12 e 13, para a gente entender plenamente todo o sentido que Jesus está colocando aqui neste momento. Para trazer à tona todo o contexto histórico, tudo aquilo que o profeta está falando lá. Tem informações escatológicas, tem informações sobre Messias, tem várias coisas. Então, fugiria do propósito aqui da exposição de Mateus. Então, aqui eu vou ser bem básico e vou falar de maneira direta e resumida o que Jesus quer passar com isso. Jesus está reafirmando, com essa citação profética, que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que está seguindo voluntariamente para a morte. Ele está se entregando, ele está se oferecendo, ele está se sacrificando, porque essa é a sua principal missão. Só que antes disso acontecer, até mesmo os seus discípulos mais íntimos, até mesmo aquele grupo pessoal que andou dia a dia com Cristo, eles abandonarão o Messias. Eles acompanharão toda a nação de Israel na sua rejeição a Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, olha, isso precisa acontecer porque está escrito. Vocês vão me rejeitar junto com todo o povo. Vocês vão me abandonar e serão parte de um mesmo Israel que me rejeitou como Messias. Só que até mesmo isso, Jesus diz, essa rejeição momentânea dos discípulos faz parte do plano. Faz parte do plano redentor que Deus determinou que aconteceria desde a eternidade passada.
Isso não foge do controle de Deus. E aí o texto segue no versículo 32 com uma palavra de alento. Ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então, depois daquela revelação terrível, os discípulos vão tropeçar, vão abandonar a Cristo, vem então imediatamente uma palavra de esperança. Olha, Jesus dizendo aqui mais uma vez que a morte não vai ser a sua derrota. Jesus não será derrotado na morte, ele vai ressuscitar. Ele diz: olha, eu ressuscitarei. E eu também estarei adiante de vocês. Ou seja, depois dessa dispersão momentânea dos apóstolos, logo eles estariam reunidos de novo. Eu vou à frente e depois da ressurreição eu encontrarei vocês de novo na Galiléia. Ou seja, esse abandono seria apenas momentâneo, seria uma rejeição que não duraria por muito tempo. E aí no verso 33 dá a reação de um dos apóstolos, mais uma vez Pedro tomando a frente. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Diferentemente de quando Jesus indicou que um deles seria o traidor, em alguns textos que nós vimos nas semanas atrás, onde eles se perguntaram: por acaso sou eu, Senhor? Todos eles se colocaram numa posição de humildade ali, crendo que por mais difícil que pudesse parecer que alguém deles iria trair o Senhor, eles acreditaram. Jesus está dizendo: vai acontecer. Por acaso sou eu, Senhor? Agora Pedro, ele parece agir com uma certa incredulidade em relação ao tropeço de todos. Quando era só um, eles ainda pensaram: poxa, um de nós, talvez seja possível. Por acaso sou eu, Senhor? Mas quando ele fala de todos, Pedro parece não acreditar. Ele está incrédulo com isso. E aí ele deve ter pensado: um de nós ser o traidor, até que pode ser possível, eu não conheço o coração dos outros. Mas todos não, porque eu garanto que não vou ser eu. É isso que passa na cabeça dele aqui pelas suas palavras. E aqui a primeira reação que a gente pode ter é querer duvidar da coragem de Pedro. Mas Pedro sabia de nada, né? Está aí se botando de corajoso, mas olha o que vai acontecer depois. Mas eu acho que a gente não deve duvidar da coragem de Pedro. Provavelmente o sentimento dele, ao afirmar aqui que jamais abandonaria o seu mestre, fosse verdadeiro naquele momento. Olha, isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que eu não vou abandonar o Senhor. Eu vou até o fim. Então o que nós temos aqui nesta declaração de Pedro é uma mistura de certa incredulidade em relação às palavras de Jesus, aliada a uma boa dose de soberba em relação aos outros. Ele diz: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, não será para mim. Pode ser para eles. Aqui, jamais eu faria isso. E aí vem a resposta de Jesus para Pedro. Especificamente, Jesus responde a ele no verso 34. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você, Pedro, que se acha melhor do que os outros, que acha que não vai cair, que acha que não vai tropeçar, vai me negar 3 vezes. E aí você tem que reparar que o anúncio que Jesus faz agora para Pedro, de forma individual, é ainda mais solene do que o anúncio que ele fez no verso 31. Cristo ele usa a fórmula tradicional para enfatizar algo muito importante. Em verdade lhe digo, Pedro. É mais solene ainda do que o do verso 31. Ainda nessa mesma noite em que todos vão tropeçar, antes de sequer amanhecer, Pedro, você não apenas vai se dispersar como os outros, você vai me negar 3 vezes na mesma noite. Vai ser ainda pior do que os outros. É como se Jesus dissesse a Pedro: ao invés de um ato heróico, já que você se acha melhor que os outros, o herói aqui dos apóstolos, eu lhe digo, você vai agir ainda pior do que só tropeçar. Você vai me negar 3 vezes em momentos distintos de uma mesma noite. Ao invés de Pedro baixar a cabeça e meditar sobre a sua própria fragilidade, o que ele faz? Parece que Pedro ainda não confia nas palavras de Jesus. E ele termina dizendo, verso 35, Pedro insistiu. Mais uma vez ele foi insistente. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu vou te negar. E aí todos os discípulos, vendo
o heroísmo de Pedro, disseram o mesmo. E os discípulos disseram o mesmo. Então essa declaração final de todos os outros concordando com Pedro, olha, nós vamos contigo. Mesmo que signifique morrer, nós não vamos te abandonar. Isso me leva a crer que os discípulos ainda parece que não acreditavam completamente na possibilidade de uma morte imediata, de que de fato Jesus logo estaria crucificado, morto de alguma forma. Parece que os discípulos ainda tinham aquela esperança do triunfo do Messias. Não, em algum momento ele vai abandonar essa ideia da morte. Em algum momento ele vai se declarar rei de Israel. Não, isso não vai acontecer. Ainda mais agora, neste momento. Não é possível que isso possa acontecer. Então parece que Pedro aqui também se recusa a acreditar nisso. Jamais o negarei. Mesmo que eu tenha que enfrentar a morte, eu vou ir contigo até o fim. Todos embarcam nessa onda e afirmam, olha, nenhum de nós jamais te negará. Nós já sabemos o que aconteceu na história, né? Nós já sabemos o final do que acontece aqui. Nós sabemos o que vai acontecer. Então, tudo o que Jesus afirmou nesse texto se cumpriu na íntegra. Se cumpriu exatamente como ele havia dito naquela noite. Então, a partir de agora, o meu propósito aqui é retirar 3 lições práticas dessa narrativa. Disso que nós acabamos de ler e entender. Lições que lidam diretamente com a nossa fragilidade. 3 lições. São 3 avisos de Cristo que tratam sobre a fragilidade humana. A primeira, cuidado com o sentimento de achar que tem tudo sob o controle. Cuidado com esse sentimento de achar que você tem tudo na sua vida sob controle. O que o texto nos mostra? O texto nos mostra Jesus, o Deus que se fez carne, dizendo aos discípulos quais seriam os próximos passos da vida deles. Naquela mesma noite, segundo Jesus, eles tropeçarão. Eles deixarão de seguir o Messias em seu sofrimento. Pedro, inclusive, Jesus diz, fará isso com requintes de crueldade. Não só vai abandonar, mas vai negar a Cristo em 3 vezes. E diante deste anúncio de Jesus, qual a postura de Pedro e do restante dos discípulos? É dizer, não importa o que Jesus está dizendo sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer conosco. Eu é que tenho controle. Eu estou no controle das minhas ações. Eu sei das minhas atitudes. E é por isso que eu digo, nós não vamos fazer isso não. O Senhor está dizendo que nós vamos negar, mas eu estou no controle. Eu jamais te negarei. Eu me conheço. Eu sei as decisões que eu tomo. E aí, se nós pensarmos aqui que Jesus ele está apenas prevendo algo, né? Se nós pensarmos, não, mas Jesus ele não tem o controle da história. Ele delegou o livre-arbítrio para os homens. Ele só está prevendo algo que vai acontecer. Se nós pensarmos assim, então Cristo deu um alerta para eles. Ainda mais agora eles seriam capazes de resistir à tentação de negar a Cristo. O Jesus nos alertou, vamos ficar aqui vigilantes. Se algo acontecer dessa forma, não vamos fazer o que ele disse, vamos fazer o oposto. Se prenderem a Jesus, vamos nos entregar. É como uma placa de sinalização na estrada, né? Você está lá, chegando a uma curva perigosa, vem a placa, cuidado. Curva acentuada, o que você faz? Acelera? Não, reduz, porque você sabe que tem um problema na frente, é um aviso. Então, se Jesus estivesse avisando eles aqui, eles teriam ainda mais condições de lutar contra aquilo. Só que esse não é o caso. Não é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, o nosso Senhor e Deus. A Bíblia, a palavra revelada, ensina a nós que é Ele, o Senhor, quem tem o controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa própria vida. Cura isso. É o Senhor quem tem o domínio sobre nós. Na visão de Pedro, essa verdade bíblica ainda não está muito clara. Ele ainda acha que tem o controle sobre a sua própria vida. É por isso que diante daquilo que ele ouve, do abandono que ele
faria ao seu Senhor, ele diz, ainda que isso vá acontecer com os outros. Eu nunca vou fazer isso, porque eu estou no controle. E o que nós diríamos de Judas Iscariotes, que nós aprendemos nos textos anteriores, onde Jesus indica que ele seria traído. E aí quais são as palavras que Jesus usa para falar sobre a sua traição? Ele diz, o Filho do Homem vai ser traído como está escrito. Como foi determinado por Deus. Ele vai ser traído como Deus determinou que ele seria. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. E aí durma com isso. Durma com essa realidade. Durma com a revelação bíblica. Nos diz que Judas Iscariotes nasceu para ser o traidor. E aí os questionamentos mais comuns sobre isso é, mas pastor, você está dizendo que eu não tenho controle sobre a minha vida? Pastor, você está dizendo que nada que eu faça vai mudar o meu destino? Que Judas nasceu para ser aquilo e ele não poderia fazer nada para evitar aquilo? Eu diria que é um sim e um não. O texto aqui do traidor ajuda muito a gente a entender isso. Ele nos diz que Deus está no controle soberano de tudo. Ele determina tudo o que acontece. Deus está no controle da história. É por isso que ele pode afirmar de antemão o que vai acontecer, porque nada foge ao seu controle. E ele está no controle, inclusive, da história daquele que nasceu para ser o traidor, de uma maneira que eu não consigo compreender. De uma maneira que eu não consigo entender. A mesma Bíblia nos diz que Judas é completamente responsável pela sua decisão de trair. Vou dar um exemplo prático disso. Se eu escolher ter um estilo de vida que não é nem um pouco saudável, eu me alimento mal, eu tenho uma vida sedentária, eu adquiro vícios, e aí por conta disso eu venho a morrer cedo, jovem ainda, porque o meu estilo de vida me levou a isso. Trouxe doenças, enfim. Quem vai ser o responsável pela minha morte? Será que eu vou chegar no céu e dizer, Deus, o Senhor é o responsável por isso, porque o Senhor determinou a minha história? Alguém teria coragem de culpar a Deus pelas suas decisões? É claro que não. Claro que ninguém faria isso. Ninguém vai acusar Deus pelos seus próprios pecados. Eu pequei, eu me rebelei. Mas olha o que Jesus mesmo nos diz aqui em Mateus. Se você voltar no capítulo 6, verso 27. Retorne lá. Olha, Jesus fala sobre o nosso tempo de vida aqui neste mundo. Mateus 6, verso 27. Mateus 6, verso 27. Olha o que Jesus nos diz. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Poxa, aí complicou. Complicou. O que o texto está nos dizendo aqui? O que a Bíblia está nos ensinando nesse versículo 27 do capítulo 6? Que é Deus aquele que tem o controle soberano sobre o nosso tempo neste mundo. De tal forma que nada que a gente venha a fazer muda essa realidade. Essa é a lógica bíblica. É a mesma lógica bíblica que diz que nós, se pecamos, é a nossa responsabilidade. E quando nós fazemos algo bom, a glória é de Deus. Filipenses 2. Devemos nos esforçar pela nossa salvação, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Porém, se você fizer, é porque Deus operou em você. Durma com isso. É a Bíblia. É a Bíblia. Eu consigo explicar para vocês, desenhar no quadro a lógica disso? Não consigo. Mas eu posso aceitar pela fé, porque eu creio na palavra. Jó, bom exemplo disso também, personagem bem conhecido do Antigo Testamento, viveu no período dos patriarcas. Jó não tinha a mesma revelação que nós temos hoje. Jó não tinha toda a palavra de Deus.
Mas ele parecia entender muito bem esse conceito. Porque quando Jó recebe a notícia da morte de todos os seus filhos que foram soterrados sob os escombros da sua casa, o que Jó diz diante da notícia? Jó, lá no capítulo 1, verso 21, diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que tem autoridade e poder para dar a vida, e é Ele igualmente que tem o único poder para tirar a vida. Nós não temos o controle sobre ela. Nós não escolhemos vir à existência. Nós não escolhemos nascer. Chegou um determinado momento da história, eu resolvi vir ao mundo. Ninguém tem esse poder. Da mesma forma que nós não temos a capacidade de reter a vida. Nós não temos essa capacidade, nós simplesmente não sabemos quando será o nosso último dia neste mundo. E essa é uma lição importante que nós temos que aprender. Nós não somos os personagens principais dessa história. Deus o é. Tudo diz respeito a Deus e aos seus interesses, e não a nós e os nossos interesses. Deus é quem faz tudo conforme a sua vontade. Basta nós vermos a história de Pedro. Qual foi a vontade que prevaleceu aqui nesse texto? A vontade de Deus, ao mostrar a Pedro a sua fragilidade, ou foi a vontade de Pedro em ser alguém corajoso até o fim? Se preciso for, eu morrerei contigo. Qual das vontades prevaleceram? Nós vivemos tempos, irmãos, onde é muito comum ouvir palavras motivacionais do tipo: você pode ser aquilo ou quem você quiser ser. Lute pelos seus sonhos. Se dedique e você chegará lá, porque você está no controle. Você quem é? Você vai ser aquilo que você quiser ser. Você lutar para ser. Não é isso que dizem hoje em dia? O problema é que isso é uma grande mentira. A gente não pode ser quem a gente quer ser. O pastor Adriano, por exemplo, ele queria muito ser o Michael Jordan do basquete. Mas por mais que ele se esforce, ele até joga bem, ele nunca vai ser. Por quê? Porque não tem as capacidades físicas, a habilidade que ele tem. E às vezes acontece isso. Imagina a frustração de alguém que acredita nessa baboseira motivacional. Passa a vida toda tentando ser alguém que ele não pode ser, porque ele não tem os requisitos mínimos para ser. E aqui a gente poderia fazer uma longa meditação sobre ideologia de gênero e coisas do tipo. Imagina a frustração de alguém que quer ser algo que Deus não planejou ela ser. Os maiores índices de suicídios estão nessas categorias. De pessoas que almejam ser algo que não são capazes de ser. Este é o reflexo de um mundo que nos diz que nós devemos buscar com todas as forças fazer aquilo que nos traz prazer. Faça tudo aquilo que te satisfaz. Você é o centro do universo. Seja feliz, custe o que custar. Você é dono de si mesmo. Você edita as regras, meu corpo, minhas regras. Não aceite nada menos do que a própria felicidade. Não, querido, isso é mentira. Porque as coisas muitas vezes fogem ao nosso controle. Ocorrem coisas que nós não planejamos. E aí eu preciso entender que eu não tenho controle de tudo, sequer sobre a minha própria vida. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei sequer se eu vou estar vivo amanhã. A minha existência depende de recursos que eu não tenho controle. Eu preciso de ar para respirar. Eu preciso de alimento. Eu preciso de várias coisas que fogem à minha capacidade. E aí quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu dependo de Deus para tudo, para as mínimas coisas, quando eu entendo que é a vontade dele que prevalece neste mundo, consequentemente eu me coloco em uma posição de reverência e humildade.
E aí eu passo a buscar viver de acordo com a vontade dele, porque é a vontade dele que prevalece. Eu não busco mais viver a minha vontade. Eu busco viver a vontade do Senhor. E não só isso, queridos. Saber que Deus está no controle e não eu. Isso arranca fora o medo do desconhecido. Porque eu sou imprevisível. Eu sou mutável. Eu cometo erros. Deus não comete. E se Deus está no controle, e tendo Ele revelado na sua palavra qual é o meu destino pessoal, e tendo Ele revelado na sua palavra qual é o destino deste mundo, sendo esses planos infalíveis, por que eu temerei alguma coisa? Se Deus diz na sua palavra que Ele é por mim, quem será contra mim? Então essa é a primeira lição sobre a fragilidade humana que nós podemos aprender aqui do texto. Nós não estamos no controle da nossa própria história. Deus é quem está. Eu não estou vivendo a história da minha vida. Eu estou vivendo a história da glória de Deus. Tudo isso diz respeito a Ele e não a mim. Portanto, fuja do egocentrismo. Eu no centro de tudo. E se apegue ao teocentrismo. Deus é o centro. Deus tem tudo sob o controle. A segunda lição sobre a fragilidade humana que nós podemos aprender aqui com base neste texto é: cuidado com o sentimento de heroísmo. Cuidado com o sentimento de heroísmo. Quando nós vemos Pedro aqui diante da informação do seu fracasso, esbravejar e dizer: não, isso não vai acontecer, porque eu sou um homem de coragem. Eu jamais te abandonarei. Como eu já disse antes, não há motivo para duvidarmos desse sentimento aqui neste momento, expresso em palavras por Pedro. Eu diria até que é algo comum em nós, especialmente nos homens. Esse sentimento heróico. Nesses últimos dias, até acompanhando a guerra na Ucrânia lá, eu mesmo fiquei pensando, mas se fosse aqui, se fosse no nosso país, o nosso estado, enfim, me dá um sentimento, eu certamente iria, me alistaria, iria defender a minha família, a minha casa, o meu lar, a liberdade do nosso povo, eu iria para o combate. Só que muitas vezes esse sentimento de heroísmo, ele é uma atitude emocional que não leva em conta a nossa própria fragilidade. Porque quando o suposto herói está lá no meio do combate e as bombas estão caindo ao seu redor, muito dessa coragem vai embora. Poxa, não é bem assim como eu imaginava. Estou com medo, estou aqui escondidinho. E é basicamente isso que ocorre, que vai acontecer com Pedro mais à frente. Quando a confissão de coragem dele for posta em prática. É diferente quando acontece. Mas se tem algo que nós podemos ter certeza aqui, é que esse tropeço de Pedro não seria em vão. Deus não tem o objetivo de humilhar a Pedro, de trazer uma vergonha a ele. Jesus quer ensinar, é fazer daquilo algo bom e positivo na vida do apóstolo. Ele quer demonstrar a Pedro o quanto ele é frágil nele mesmo. O quanto ele não pode e não deve confiar nos próprios sentimentos. Antes de Pedro se tornar o grande Pedro que aparece no livro de Atos, que você lê os evangelhos e lê Atos, às vezes parecem pessoas diferentes. Poxa, mas que Pedro é esse? Que está aqui em Atos, com toda essa coragem, celebrando porque foi espancado por causa de Cristo. Antes daquele Pedro surgir, Cristo precisa dar a ele uma dura lição. E essa lição vai ocorrer nessa noite. É uma profunda consciência da própria fragilidade do apóstolo. Pedro precisa aprender a confiar em Deus e não confiar nele mesmo, nos seus sentimentos de bravura e heroísmo. E parece que essa lição, onde Deus nos humilha e nos mostra a nossa fragilidade, ela é uma lição comum na sala de aula do cristianismo. Teve outro apóstolo que passou por uma aula prática bem semelhante a de Pedro. O apóstolo Paulo. Ele conta lá em 2 Coríntios 12
nos versos 7 a 10, um pouco dessa sua experiência, onde Cristo, Deus, lhe mostra a sua fragilidade. Ele conta lá, ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Paulo recebeu muita revelação, foi ensinado por Deus, pelo Cristo ressurreto. Diz, olha, para que eu não ficasse orgulhoso, ele tinha sido levado ao céu, de uma visão, né, sobrenatural daquilo. E ele diz, olha, para que eu não fique orgulhoso com esse privilégio, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, para que eu não fique confiando em mim mesmo, no privilégio que eu tive. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele orou, Senhor, tira isso de mim. Tira esse espinho. E aí então o Senhor me diz, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo chega à conclusão. Mas por que será que aprender isso é algo importante aos discípulos de Jesus? Por que nós precisamos aprender sobre fraqueza, sobre a nossa fragilidade? Simplesmente porque nós somos pecadores. E quando nós nos achamos fortes, nós temos a tendência de confiar só em nós mesmos, na nossa própria capacidade. Em contrapartida, quando nós nos sentimos incapazes, fracos, nós buscamos força em outro lugar, que não em nós mesmos. Eu não tenho dúvida que é por isso que Deus não tira de mim o pânico de vir à frente todo domingo falar em público. Eu não tenho dúvidas, porque esse medo me leva todos os dias à oração. Senhor, me ajuda a falar, porque eu não sou capaz. Senhor, me ajuda a expor com clareza, porque eu não sei nem me expressar direito. Eu me sinto fraco. E aí eu busco força em outro lugar. Inclusive, não há cântico que eu tenha mais medo de cantar do que nós acabamos de cantar agora há pouco. Seguirei ao meu bom mestre. Isso porque nós corremos um sério risco de cantarmos aqui juntos, cheios de um sentimento de heroísmo. Seguirei ao meu bom mestre. Onde me levar, eu irei. Mas será mesmo, irmãos, que se Deus nos chamasse e o seu chamado envolvesse abrir mão do estilo de vida atual que eu levo, será que eu estaria disposto a realmente ir? A seguir o meu bom mestre, onde quer que for, irei? Será mesmo, irmãos? Então esse é o ponto de reconhecer isso. Olha, eu sou muito mais frágil do que eu penso ser. Olha, eu sinceramente não sei se eu seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que ele for, eu irei. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu não tenho toda essa coragem. Talvez cantando pareça, mas eu sei que internamente não é assim que funciona. É apenas diante disso, queridos, do reconhecimento da minha fragilidade, que eu posso me achegar a Deus por meio da sua palavra e me apropriar daquilo que, por exemplo, ele fala ao seu povo em Isaías 41:10. Quando eu me sinto fraco, falho, incapaz, eu chego a Isaías 41:10 e tomo posse daquilo quando o Senhor diz, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Quando é que nós vamos atrás dessas palavras? Quando nós nos sentimos incapazes, fracos, com medo. E aí você vai até Deus e se apropria daquilo que Ele diz ao seu povo. Não tema, porque eu, o Deus do universo, estou contigo. E este ano, queridos, eu assumi alguns compromissos onde eu me sinto extremamente incapaz de cumpri-los na área do conhecimento e ensino. Em vários momentos, eu confesso que eu pensei em desistir. De abandonar o que eu estou fazendo no momento.
E aí eu resolvi escrever, está escrito lá no meu quadro branco na frente da minha mesa. Senhor, Tu me puseste nessa situação. Por quê? Porque eu confio que Ele é soberano. Ele está no controle da história. O que eu estou fazendo hoje é vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre prevalece. Senhor, Tu me colocaste nessa situação. Portanto, eu confio que Tu me ajudarás até o fim. Se eu me sinto incapaz, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu não sei como, mas vai acontecer. Porque essa é a vontade do Senhor para a minha vida. E vocês nem imaginam o quanto eu tenho olhado para essa afirmação nos últimos dias. Mas ela me traz esperança. Porque eu confio que a força vem dele. E não vem da minha capacidade. E não vem da minha perseverança, do meu esforço. Vem dele. E não é por acaso que a Bíblia está repleta de consolo para os frágeis. Está repleta de consolo para aqueles que se acham fracos em si mesmo. Você tem o Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você tem o famoso Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem Abacuque 3,19. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Você tem Efésios 6,10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós reconhecemos que somos fracos, é neste momento que nós buscamos refúgio e abrigo no Senhor, que é a nossa fortaleza. Então, esse sentimento de heroísmo, ele pode nos levar a acreditar que nós não precisamos de ajuda. Especialmente daquilo que diz respeito à nossa salvação eterna. Especialmente disso, porque parte importante da mensagem do Evangelho, das boas novas, envolve o entendimento da má notícia. E a má notícia é que nós somos frágeis em nosso pecado. Nós não temos como nos salvar por meio de atos heróicos vindos de nós mesmos. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e nos agarrar no heroísmo de outra pessoa, que é Jesus. Essa é a lição que Jesus está ensinando a Pedro. A salvação eterna não virá pela revolução e pela luta de homens heróicos, mas virá pelo sacrifício pacífico de Jesus, que se entregou para morrer por nós. E este é o único ato heróico que de fato nós precisamos. O ato heróico de Cristo, que se entregou e morreu em nosso favor. Então, recapitulando aqui, queridos, as lições que esse texto nos ensina sobre a fragilidade humana, a primeira lição é que nós não temos controle sobre a nossa própria história. Deus é quem está no controle. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A segunda lição é um aviso sobre a necessidade de ter cuidado com o sentimento de heroísmo. Nós não somos tão fortes quanto nós achamos ser. É preciso o reconhecimento de que nós somos fracos. Pois quando nós reconhecemos a nossa própria incapacidade, isso torna possível nós irmos até Cristo e sermos capacitados por Ele. O Senhor, Ele vai ser a nossa força só quando nós deixarmos de achar que nós somos fortes. E a terceira e última lição sobre a fragilidade humana é cuidado com os nossos sentimentos em relação aos outros. E aqui sejamos sinceros, queridos. Se nós estivéssemos discipulando esses homens, discipulando os apóstolos neste momento da história, eu acredito, pelo menos eu acredito que eu já teria abandonado eles há um bom tempo. Quando nós olhamos a dificuldade que eles têm de aprender coisas que talvez para nós sejam básicas, quando nós vemos corações duros em aprender, em se submeter, a gente pode pensar assim, nossa, como que o Senhor não largou mão deles? Como que o Senhor não abandonou esses homens antes deles abandonarem a Ele? Por que será que Deus não escolheu pessoas melhores, mais capazes? Só que Jesus aqui, irmãos, Ele sabia exatamente aquilo que ocorreria nos próximos momentos. Jesus sabia como ele seria abandonado. Jesus sabia que Pedro negaria 3 vezes antes do sol raiar. Mas mesmo assim, Cristo não os abandonou. Cristo não olhava para aquilo que os discípulos eram no momento.
Ele não olhava para o Pedro ali, se fazendo de corajoso. Jesus, Cristo, olhava para aquilo que eles seriam no futuro. E essa é uma lição importante que nós temos que aprender sobre a nossa fragilidade humana. Além de reconhecer que nós somos frágeis, nós precisamos compreender e ter compaixão em relação à fragilidade dos outros. Assim como eu sou suscetível ao tropeço, as pessoas ao meu redor também são. Essa é uma lição importante e poderosa, especialmente, queridos, pela facilidade que nós temos de focar apenas nas deficiências e nos fracassos dos outros. Eu, inclusive, me arrisco a dizer, queridos, que em certos casos, nós podemos até comemorar internamente o erro alheio. Sabe, ter um sorrisinho de canto de boca, ver um irmão tropeçar e até ter uma certa comemoração. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu imaginei que ele não era tão santo assim. Olha aí, caiu, tropeçou. Se alegra internamente. Eu não sei se alguém ainda lembra, mas algum tempo atrás eu realizei uma série de pregações, tendo por base os textos bíblicos que deram origem ao pacto de compromisso dos membros da IBLM. Fiz isso nos cultos de ceia, vários cultos de ceia. E aí quando eu tratei da parte do nosso pacto lá que diz que como membros da IBLM nós nos comprometeremos em nos alegrar com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Quando eu tratei deste ponto, eu disse que na maioria dos casos é mais fácil nós participarmos das tristezas do que nos alegrarmos com a felicidade dos outros. Infelizmente, parece ser mais fácil nos compadecermos da tristeza do que nos alegrarmos da alegria dos outros. Então, quando o irmão perde o emprego, parece ser mais fácil dizer uma palavra de conforto, dar forças naquele momento triste, do que quando o irmão é promovido e aí ele passa a ocupar um cargo mais importante que o meu. E logo vem pensamentos do tipo: garanto que ele está aqui se submetendo a fazer algo errado para ser promovido. Eu quero ver agora esse irmão continuar sendo humilde, ganhando mais do que eu ganho. É triste, irmãos. Mas isso pode ser uma verdade. Porque o nosso coração é enganoso, é pecador. Dentro do casamento, infelizmente, isso é muito comum. Focar na deficiência, focar nas falhas, nos erros e deixar de lado tudo aquilo que Deus já tem produzido de mudança. E às vezes as mudanças são um processo lento, doloroso. Mas será que não há nada que você não possa agradecer a Deus? Se você vê a pessoa ao seu lado abrindo a Bíblia diariamente, isso não é motivo para louvar? Se você vê a pessoa orando, isso não é motivo para agradecer a Deus? Mas não, nós queremos pessoas perfeitas ao nosso redor. Nós não aceitamos menos do que aquilo que nós visualizamos com a mente. Um padrão extremamente elevado, quase santos perfeitos, sem pecados. E eu quero que seja dessa forma. Eu não aceito menos do que isso. Um padrão que provavelmente a própria pessoa não consegue manter em sua vida. E aí esse caminho leva aonde? Descontentamento. Eu nunca estou contente, porque eu acho que Deus tem que fazer mais. E o descontentamento leva à decepção. E leva a várias outras coisas. Como diz o pastor Adriano, o pecado nunca vem sozinho. Ele traz os seus irmãozinhos. Então nós temos que aprender a olhar para os outros como Cristo olhou para os discípulos. Não para aquilo que eles eram no momento, mas para aquilo que eles poderiam e deveriam ser no futuro. Não é por acaso que Cristo nos instrui na sua palavra sobre como nós devemos viver como irmãos. Lá em Colossenses 3, versos 12 a 14, Paulo
nos ensina sobre vida em comunidade. Ele diz, portanto, como eleitos de Deus, santos perfeitos? Não, separados, escolhidos por Deus. Separados para fazer parte da igreja, amados. Portanto, porque vocês são um povo santo, convertidos, irmãos em Cristo, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. No relacionamento congregacional é necessária a profunda consciência de nossa fragilidade mútua. Somos todos pecadores. Todos somos suscetíveis a tropeço, a falha, a erro. E em muitos casos será necessário que nós nos suportemos. Tem alguns irmãos que a gente tem que suportar. Talvez não seja agradável. É por isso, está a ordem. Sabendo, por que a gente tem que suportar? Porque a gente tem que saber que todos nós estamos em um processo de reforma. Estamos em obra. E essa obra, ela é feita por Deus, Ele é o arquiteto. E se Ele está fazendo algo em nós, nós podemos visualizar não o presente defeituoso, onde o pecado ainda reina, onde o pecado ainda tem o seu papel. Nós olhamos para o futuro. Somos salvos, somos santos, somos separados, então nós podemos visualizar aquilo que nós seremos. Assim como Jesus olhou para Pedro naquele momento. E que seja assim entre nós. Que possamos exercitar esse tipo de olhar uns com os outros. Não olhar para o erro de hoje, mas olhar para aquilo que vai ser no futuro, perfeito, sem mácula, uma obra finalizada. Significa que nós não devemos mais exortar e corrigir os nossos pecados? Será que nós temos que passar a mão na cabeça sempre, porque o amor sobressai todas as coisas? Não! Corrigir o pecado é um mandamento, faz parte da obra, do processo de reforma. Deus usa uns aos outros para isso. Sempre que nós enxergarmos o irmão em pecado, nós devemos exortar em amor. Devemos fazer isso sempre buscando o arrependimento, o caminho do perdão. Só há um motivo pelo qual nós podemos desistir de alguém que está no meio de nós. Quando essa pessoa não se arrepende e decide permanecer em seu pecado de forma obstinada. Uma pessoa que já passou pelos passos da disciplina eclesiástica e mesmo assim permanece endurecido, agarrado ao seu pecado, não quer receber correções. Agora, do contrário, mesmo que alguém venha a pecar 70 vezes 7 e se arrepender em todas as oportunidades, nós devemos amorosamente perdoar a ofensa. Nossa, pastor, mas como que isso é possível, perdoar tantas vezes? Essa é uma regra impraticável. Eu não consigo ser tão tolerante assim. Realmente, é difícil mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que nós podemos fazer é aprender com Cristo. Buscar ter um olhar para o futuro. Não focar na falha e nas deficiências do hoje, mas olhar para aquilo que nós seremos no reino, quando a obra de Deus estiver finalizada em nós. Se o irmão pecar e se arrepender, perdoe. Perdoe. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Só não será quando ele disser, não, eu me recuso a me arrepender. Eu quero permanecer no pecado. Aí nós estamos dispensados de recebê-lo de volta. E aí quando Deus tiver finalizado a obra em nós, neste dia, nós certamente nos alegraremos uns com os outros. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos ferramentas na mão de Deus. Deus nos usou uns aos outros para fazer a obra que é dele
para um glorioso final, um glorioso propósito, sermos perfeitos. Nós somos aqui uma grande caixa de ferramentas, onde Deus está usando cada uma delas. Tem alguns que são aquele paninho suave, só para lustrar. Mas tem outros que é uma lixa mais grossa. Né? Tem outros que é martelo. Deus vai usar cada um com os seus propósitos, mas para fazer uma obra que é perfeita. Então, queridos, nesta manhã, nós podemos aprender 3 lições importantes sobre a fragilidade humana. A primeira lição é que nós não estamos no controle da nossa própria história. Deus é quem está. Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A segunda lição é um aviso sobre a necessidade de ter cuidado com o sentimento de heroísmo. O Senhor será a nossa força apenas quando nós deixarmos de nos achar fortes. Nós não somos fortes. O Senhor o é. E a terceira lição é que nós devemos olhar para os outros como Jesus olhou para os seus discípulos. Cristo, ele não focou nos erros, nas deficiências do momento, mas ele olhava para frente, para o futuro, para aquilo que eles viriam a ser pela obra que o Espírito Santo havia começado em suas vidas. Então eu encerro aqui essa exposição da manhã, propondo a vocês algumas meditações sobre o que foi dito. Quero que você pense por um instante acerca dessas 3 lições e procure responder a si mesmo estes questionamentos. Primeiro, você possui a certeza de que sua vida está nas mãos do Senhor? Ou você acha que é dono de si mesmo? Que é você quem dita as regras? Será que você entende que depende de Deus nas mínimas coisas? Você reconhece a sua dependência de Deus no ar que você respira, na força, na sua saúde? Tudo você depende do Senhor? Se sim, se você crê na soberania do Senhor, como que isso deve refletir na sua vida de oração? Se você entende que Deus está no controle de tudo, como deve ser a sua vida de oração diante disso? Segundo, você já admitiu a sua própria fraqueza e incapacidade? Você reconhece que precisa do Senhor para ser forte? Sabe que quando você pensa no seu futuro, a sua confiança vem daquilo que você pode vir a fazer ou daquilo que Deus pode realizar por meio da sua vida? Por fim, como tem sido a sua maneira de olhar para os outros? Para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua igreja? Você tem tido um olhar de misericórdia ou de julgamento? Você se agarra mais nas falhas ou se alegra, mesmo que muitas vezes pequenas reformas que Deus já tem feito na vida daqueles que te cercam? Onde seus olhos ficam mais presos? Nas falhas ou nas alegrias de ver mudanças? E principalmente, você acha que tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus para a edificação dos seus irmãos? Você acha que tem sido uma boa ferramenta nas mãos do Senhor para edificar a vida dos outros? O que você poderia fazer na prática para ser uma ferramenta útil nas mãos de Deus? Então pense por um instante sobre essas coisas. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado por esse tempo que nós tivemos junto aqui de aprendizado da Tua Palavra. Mais um texto do Evangelho de Mateus que nos ensina, Senhor, que nos traz diversas correções e encorajamentos. Nós aprendemos aqui acerca da fragilidade humana que foi exposta na narrativa por meio da figura dos apóstolos. Pessoas que nos nossos dias são tão reverenciadas por sua santidade, mas que nós vemos que a Bíblia não esconde o defeito desses homens, os pecados desses homens tão importantes para a história da igreja, mas que são homens como nós somos, frágeis como nós somos. E nós podemos aprender aqui, Senhor, que Cristo revela claramente por meio das suas palavras a sua soberania.
como Ele está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da nossa própria existência, da nossa própria história. Deus, Ele é soberano, nós não somos. Que a gente possa se sujeitar a essa realidade, por mais difícil que possa ser, compreender, que possamos crer por fé e confiar nisso, porque isso trará frutos de justiça em nossa vida. Aprendemos também, Senhor, sobre termos cuidado em relação aos nossos sentimentos, especialmente aos sentimentos que nos enganam em dizer que nós somos fortes, que nós fazemos o suficiente, que nós merecemos. Não, Senhor. O Senhor nos ensina, por meio da sua palavra, que nós não temos nada a oferecer. Nós somos frágeis, nós não temos controle, nós não sabemos o dia de amanhã. Que o Senhor nos ajude, Pai, a encontrar forças apenas em Ti, não em nós mesmos. E também, Senhor, nos ajuda a ter um olhar bíblico para os nossos irmãos, para as pessoas ao nosso redor, não ficando preso nos erros, nas falhas, nos pecados unicamente, Senhor, mas que a gente possa se alegrar e valorizar por tudo aquilo que Deus tem produzido na vida de cada um de nós. Aquilo que Deus já tem feito, Senhor, essa obra que o Senhor nos promete um dia será finalizada. E então estaremos todos perfeitos diante do Senhor, na sua mesa, bebendo vinho novo no reino consumado. Que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração, que a gente possa meditar nela durante a semana e que o Senhor nos ajude a realmente vivermos de forma bíblica em nossas vidas. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.